Pessoal, boa tarde a todos. A gente gostaria hoje, antes de apresentar o Roberto Fonseca, dizer a vocês que a gente vai criar, a partir de hoje, uma agenda positiva para o Londrina. E a gente depende muito de vocês também. Agenda positiva quer dizer o seguinte: a partir de hoje, todos emanados em fazer o Londrina sair da situação em que está. E eu espero poder contar com todos. Presidente. Hoje vamos à apresentação do novo treinador, nem precisa, que todo mundo já conhece. Começou a carreira dele aqui com o Londrina e hoje, graças a Deus, está aqui conosco num momento ruim, difícil, mas que eu tenho certeza que ele vai conseguir tirar o Londrina dessa situação. Algumas mudanças nós vamos fazer ainda. Alguns jogadores devem sair do elenco, porque o errado não era só o treinador, o time também está errado. Alguma coisa vai acontecer, só vamos dar um tempo para o Roberto trabalhar. E eu queria aqui agradecer hoje também a presença do Conselho do Londrina, que está com uma boa parte. E essa aproximação do Londrina conosco hoje, que isso aí já deveria estar acontecendo desde que nós estamos aqui, porque SM e Londrina é uma coisa só, o objetivo é o mesmo, mas sempre é tempo. E hoje essa aproximação é muito importante e eu tenho certeza que nós vamos continuar assim e vamos tirar o Londrina, porque nós temos time para isso. Nós temos banco, tem elenco e eu tenho certeza que o Londrina dá a volta por cima. Então, bem-vindo, Roberto. Bom trabalho aqui conosco. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos e, como falou, né, o Sérgio, claro que todo momento de troca de treinador, a não ser início de temporada, é sempre numa situação dessa. Mas é numa situação dessa que nós temos que todos juntos aí trabalhar muito, atletas, comissão, direção, a cidade, a imprensa, o torcedor principalmente, para que a gente possa voltar a ser vencedor e essa vaga conquistada, né, com muito suor, com muito trabalho, que ela possa permanecer aqui em Londrina. Nós vamos suar muito para que isso possa realmente acontecer. Eu queria que você comentasse, Roberto, você que já foi campeão estadual para o Londrina, a felicidade de estar voltando à sua terceira passagem, pena que é uma situação complicada de Londrina atualmente. É como eu acabei de falar, nós temos aí um momento de urgência, um momento de trabalho, um momento de juntar todas as forças e principalmente eu, né, não poderia deixar de dizer que a gente tem uma história bonita aqui dentro do Londrina, porque aqui é onde eu comecei, praticamente é onde parei, passei numa outra situação dentro do Londrina e o que me trouxe aqui é tudo isso, essa estrutura, a seriedade do Sérgio Malucelli e toda a sua equipe, toda a direção que hoje se encontra dentro do Londrina, isso que me motivou a estar aqui, aceitar esse desafio e conto com todos. O que de novo traz o Fonseca para o Londrina chegando nesse momento difícil? Que fato novo você conhece para mim? Eu acredito, como eu já disse, acabei de falar, a seriedade da direção, lógico que o momento também conspirou para isso, né? Eu também tinha saído de um trabalho onde a gente conseguiu um dos títulos mais importantes de uma história de uma agremiação de massa, né? Como é o caso do Sampaio. E a gente chega aqui no Londrina com essa missão, com esse carinho, com essa vontade, com essa disposição. Você vai trazer... Boa tarde. Vai trazer o teu filho e quem mais? Vem dois membros que irão me ajudar. O Roberto Júnior e Gesiel Panziani, são dois... Isso, exatamente. Roberto Júnior é meu filho. Tem trabalhado comigo há algum tempo, e Gesiel Panziani, que são os dois que têm trabalhado comigo aí nos últimos 5, 6 anos. O Sérgio acabou de falar que vai ter modificações. Essas modificações você vai participar, vai indicar outras coisas. Como é que vai ser? A limpa você vai participar? Eu acredito assim, que o treinador ele tem que ter a participação de tudo, não adianta a gente se isentar nesse momento. Claro que aquilo que não deu certo com outros treinadores, com certeza também não dará com o Roberto Fonseca. Então, essas mudanças, elas já acontecerão, já está definido. E contratações, é claro que a gente também precisa, nós estamos conversando, né? Nós iremos conversar, já começamos hoje, para que a gente possa minimizar erros e tentar o máximo possível de acertos. Roberto, ainda dentro dessa tua resposta sobre a questão de reforços, até pegar um gancho do teu colega de profissão que acabou de sair. Na última entrevista dele como técnico do Londrina,
ele disse que quando ocorre essa série de resultados negativos, muito se especula a questão de o treinador trazer jogadores de confiança. Só que isso é muito difícil nesse exato momento da temporada, porque quem é de confiança ou já está empregado em algum clube e o momento da temporada não está bom porque os campeonatos já estão correndo e apenas poucos estão acabando, como o da Série D. Existem jogadores da sua confiança que estão disponíveis no mercado? E se não, caso a resposta seja negativa, qual seria o foco de contratações no caso de jogadores que você queira? Bom, primeiramente a resposta dele é pertinente e é uma verdade. Geralmente você tem na transição entre as temporadas, você tem atletas que você conhece, que você trabalhou aqui dentro do próprio Londrina, e eu tenho jogadores que trabalharam comigo em São Paulo, onde eu tenho trabalhado muito, né? No caso de Dirceu, o Wagner e vários outros aqui. E é claro que nós teremos agora que procurar, claro que as opções elas são menores, e você não pode correr margem de erro, então a gente tem que trabalhar mais em busca. Nós temos que achar em alguns lugares, em algumas equipes, né, jogadores que estão dispostos a estar, quem sabe, numa outra vitrine, mas nós temos que achar, não tem outra solução. Por exemplo, a Série C ela está terminando, quem não classifica vai estar. Dá tempo, lógico, tem que dar. Porque, veja bem, tem algumas equipes na C que ela nem classifica e nem cai. De repente você tem que garimpar, você tem que trazer. Jogadores de uma Série A, por exemplo, que não estão sendo usados, ele quer estar numa vitrine, ele tem que jogar. Então são esses atletas que a gente tem que estar buscando. Jogadores que não estão tendo oportunidade numa equipe de Série A, mas que a gente sabe que tem essa condição. Então é em cima disso que nós teremos que buscar. Claro, como eu já disse, com muita cautela, porque agora a margem de erro, tanto da comissão técnica como de atletas, não pode haver mais. E dessa margem de erro que você coloca que não pode existir, realmente não deve existir, quais são as posições, de acordo com a sua análise inicial, que o Londrina precisa de reforço? Bom, eu acredito assim, eu não preciso sair da minha boca, que todos têm mais ou menos uma noção. Claro que o que eu falar se torna oficial. Em todas as posições que eu falar, nós temos atleta dentro do Londrina. Então eu prefiro deixar que isso seja resolvido assim, em termos de entre nós aqui, né, com a direção, porque se eu externar, eu estou querendo dizer que nós não temos jogadores, tá? Essa margem de erro zero, o que precisa ser feito, você acha agora de imediato, para conseguir um resultado e já sair da zona de rebaixamento do quanto antes? Primeiramente é buscar com muitas informações. Nós temos, claro, conhecido em todas as agremiações, em todas as equipes, e a gente tem que estar buscando. Nós temos que nos valer agora da amizade, como muitos que vêm aqui buscar no Londrina através também de acompanhar, de assistir e de informações, nós vamos ter que fazer também. Claro que a gente sempre tem uma noção daquilo que nós estamos buscando e daquilo que nós vamos trazer. Por isso nós temos que ter 3, 4, 5 cabeças funcionando, trabalhando em prol disso. Você falou que o seu objetivo é garantir a vaga, não tem mais chance de subir. Não, primeiro, enquanto nós não chegarmos com 45 pontos, a nossa chance ainda ela vai ser sempre de queda. Então nós temos que primeiro, eu não sei se isso nós vamos acontecer faltando 3, 4, 5 jogos. Nós temos que buscar 44, 45 pontos para a gente sair desse sufoco. Hoje, nós estamos dentro de uma zona de rebaixamento. Então, o primeiro objetivo para você não tropeçar é fazer isso. Agora, de repente, você consegue 45 pontos, faltando 5, 6, sei lá quantas rodadas, aí sim nós podemos pensar numa outra planificação. Primeiro é chegar nessa pontuação de calma, tranquilidade e manutenção da nossa vaga. O foco é garantir a vaga. Sim, a primeira é porque hoje nós estamos numa situação ao contrário, né? Então nós temos que buscar, é o primeiro passo. E como eu já te disse, a partir de quantas rodadas que faltarão, aí nós poderemos buscar uma outra situação. Bertão, como é que foi esse primeiro papo aí com os jogadores? Primeira impressão que você teve, a reação do elenco? O que você pode falar sobre essa primeira conversa aí? Bom, sempre o primeiro impacto quando chega um treinador, é claro que eles falam até menos, né? Ouvem mais e sempre existe cobranças e tudo mais, né? Então, eu conheço alguns atletas que eu trabalhei aqui dentro, né? Em outras equipes, a gente sabe muito bem como é que é, mas eu acredito assim que toda troca ela tem pessoas que acham bom
né? Principalmente atleta. Acham bom e tem outros que não, que vão buscar uma outra oportunidade. Mas, independente disso, eu fiz ver e nós colocamos que é um momento de oportunidade e um momento de buscar reação. Sobre essas contratações, Roberto, você já pensa em um número? 5, 6, mais que isso? Não, isso daí é com calma, nós estamos conversando, mas é um número suficiente que a gente acha que... porque se você colocar a quantidade, de repente a gente consegue 2, 3, ou 1, ou 5, então depende muito do que vai acontecer. Nós temos um número que nós gostaríamos, mas de repente ela pode não acontecer e vira expectativa para vocês. E a expectativa para o próximo jogo? Olha, vamos, nesses 3, 4 dias que nós teremos de treinamento, a gente espera colocar o nosso modo de trabalhar, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. As informações também chegam para nós. Eu joguei contra o Londrina, tem, se não me engano, 5, 6 rodadas, e nós tivemos que estudar o Londrina. Nós sabemos aquilo que ele tinha de bom e aquilo que a gente tinha de ruim, que eles tinham de ruim, porque a gente estudou pontos fortes e pontos negativos. E é claro que toda equipe tem, nenhuma equipe é perfeita. Então isso daí também nos ajudou a estar aqui dentro nesse momento. Qual que é o seu perfil hoje como técnico? Disciplinador? Retranqueiro? Você sempre foi um cara que soube armar a defesa, vamos dizer assim. A defesa do Londrina tem sido um ponto forte. Olha, eu acredito assim que o perfil é duro eu chegar e falar para você, ó, meu perfil é esse. Eu acho que assim, a análise ela vai vir de vocês. Eu sempre tive um bom gestor de grupo. Bom gestor de grupo é aquele que sabe cobrar, sabe incentivar e tem que saber estar junto nas vitórias e na derrota. Isso é um gestor de grupo. Eu acho que esse é o principal segmento de um treinador. Perfil, eu deixo para vocês depois analisarem. Roberto, você está no seu terceiro clube na temporada 2018. Sim. E em pouco mais de 7 meses o Londrina já chega para o 4º treinador. O que é que te faz crer que daqui para frente vai ser diferente, tanto para você nesse ano quanto para o clube? Bom, primeiramente para o clube vai depender de resultados. E quanto ao meu, eu trabalhei num estadual, na Caldense, onde nós tiramos eles de um sufoco e quase classificamos, e eles não têm o segundo semestre. Segundo, eu fui para uma equipe da Série B e tinha a Copa do Nordeste, e aonde um diretor de futebol que acabou me levando, o Edivaldo Coelho. E ele acabou saindo nesse momento, mas nós fomos campeões talvez do maior título, né, do Nordeste e o maior título também dessa agremiação. Então eu acho que treinador é muito contingências de momento. Mas eu digo para você assim, sem medo de errar, eu estou no terceiro clube e nos outros 2 eu consegui os objetivos. Sobre a parte tática, Roberto, o time do Londrina nos últimos jogos vinha atuando com 2 jogadores no meio campo e 4 atacantes praticamente, que obviamente deixa um pouco exposto o time. Você pretende mudar isso? É um esquema tático que não te agrada, não te agrada? É aquilo que eu falei, eu acredito muito em você saber usar o seu grupo, você tem que saber usar o que você tem. É claro que esse daí já é um dado, você está me dando um dado que não está dando certo, né? Que não deu certo. Então a gente de repente tem que se mudar alguma coisa. E eu vou estar trabalhando nesses 3 dias, mas como se diz, não só esse dado seu, como outros, faz com que nos dê uma noção daquilo que nós teremos pela frente. Está morando em Londrina? Eu moro em Londrina, Cabral. Roberto, essa identificação sua, né, com o clube, como ex-jogador, como ex-treinador, identificação com a cidade, você conhece, né, mora aqui, vive aqui, você acha que isso é um fator positivo para começar o trabalho, principalmente quando se está no meio assim, do trabalho, com a necessidade de ganhar? Olha, eu acho que existe os 2 lados, né? Porque tem o lado bom se você ganha e o lado ruim que você vai ser mais cobrado, que todo mundo te conhece, né? Todo lugar que eu vou ser cobrado, né? Mas é claro, não vou dizer para você que foi um fator que ajudou muito no acerto. Nós tivemos aí um dia, 2 dias de muita dificuldade no acerto, e uma das grandes coisas que me fez ficar, claro, eu sou de dentro de Londrina, resido hoje aqui, e eu tenho uma identificação com esse clube. Esse clube eu tenho um carinho especial. E para quem não sabe, talvez ele nem sabe, mas a minha primeira entrevista que eu dei foi para o Cabral. Então nós temos história, não vamos falar isso, Cabral. Vamos deixar isso para o outro lado. Então assim, nós temos uma identificação, nós temos uma identidade, nós temos assim torcedores, amigos, né? E não vou dizer que a gente
acaba se cobrando até mais. E vamos fazer de tudo para que isso possa dar certo. Agora, Roberto, essa carreira sua gloriosa, né, como técnico, você se destacou também por essa questão, né, de pegar times em situações complicadas. Perfeito. E, como você disse, alcançar um objetivo que muitas vezes o time está lá embaixo para evitar. Por que você acha que isso foi uma característica do seu trabalho até aqui, conseguir ter êxito nessas equipes com dificuldade? Olha, são coisas que vão acontecendo na carreira de um treinador, né? Eu, por exemplo, em 2008, eu acabei de um acesso da Série A2 do Paulista e acabei indo para o Botafogo. Em 2009, eles num sufoco muito grande, quase caindo. E quando você, em São Paulo principalmente, quando você tira um time de rebaixamento, você começa a ser requisitado para esse tipo de trabalho, você ganha para isso. E assim eu fiz no São Bernardo, Botafogo, Ituano e algumas outras, ABC, né, na série B, e algumas equipes eu acabei fazendo, e títulos também. Então eu acredito assim, eu tenho conseguido êxito, né, graças a Deus. Inclusive até outro dia eu falei, o ano passado eu fui campeão estadual, esse ano eu fui campeão de uma outra competição, de um nível diferente. Então a gente tem conquistado algumas coisas na carreira, e eu espero piamente que isso possa acontecer agora também nesse momento delicado e nesse momento importante do Londrina. Estrear fora de casa é melhor do que estrear com o apoio da torcida e a pressão? Não, eu acredito assim que aonde nós vamos estrear, não pelo momento difícil também da equipe adversária, que isso talvez seria uma dificuldade, mas nós vamos estrear no estádio, numa cidade que não existe muita pressão de torcida. Então eu acredito que isso seria bom, porque depois nós temos também jogos dentro de casa, vou ter mais uma semana ainda de trabalho para que a gente possa pensar nessa evolução desse segundo turno aí. Mas agora você dirigiu muitas equipes paulistas, né? Menos paranaense. Há muita diferença ou tudo Série B, tudo igual? Não, a Série B são todas. Eu fiz uma grande campanha com o Paraná Clube, 2012, 13, se não me engano. Nós ficamos no G4 quase que a competição inteira. E a gente fez uma grande campanha com o Paraná Clube. Não sei se você acompanhou. E assim, a Série B, ela tem uma característica, independente da região. Claro que a região, como você acabou de falar, a Sul, ela tem uma característica de mais pegada, de repente a do Nordeste de procurar mais, até pela torcida e tudo mais. Então, assim, a característica ela vai de região, mas no geral é praticamente a mesma coisa, tanto Série A, B, C, não tem muito, não se muda muito dentro daquela zona de competição. A identificação que você falou que teve com o clube, para que você vestiu essa camisa, foi diferente? O que passou pela tua cabeça? Não, é diferente pelos momentos, né? Eu passei muitas vezes no Londrina. Esse para mim está sendo mais um retorno, porque não sei, vocês aí são mais novos, o Cabral, né, de repente o Flávio, o pessoal aí mais velho. Eu passei no Londrina 4, 5 vezes como atleta também. E tudo isso tem um peso, tem uma identidade, né? A gente se identifica com uma equipe. Tanto é que em outros lugares o pessoal gosta muito de perguntar para quem que você torce, né? Todo mundo gosta de saber para quem que o treinador torce, né? E eu costumo dizer, eu torço para aquele time que eu comecei e que eu parei, que é o Londrina. Mas sua melhor fase foi no São Paulo? Na fase, sim. Identificação de tempo, de passagem, com certeza o Londrina, porque como eu já disse, eu tenho assim uma história. Eu comecei, um dia eu cheguei, nunca tinha jogado na minha vida. Vim de Mandaguari, de uma cidade menor, a jogar no Londrina. Então existe uma diferença. Claro que você jogar num time grande te marca, mas eu nunca externei isso porque eu acho que treinador ele tem que se reservar ao lado profissional. Roberto, a questão de justamente dessa identificação, a gente recentemente teve um treinador que ficou por 7 temporadas aqui. Isso te faz sonhar com 7 temporadas ou um período longo aqui no Londrina, ou acredita que um ciclo menor de trabalho e com um desafio entregue ele já é mais válido? Olha, eu acho que treinador ele é eterno enquanto dure, sempre ele está com o cargo à disposição. Então eu não gosto muito de falar, talvez até seja por isso. Eu acho assim que você tem que se identificar no lugar que você é bem recebido. Se a gente conseguir os resultados, eles andarão. Se não, é óbvio que tanto o clube quanto eu, nós temos que procurar soluções, né? E as soluções, de repente, você encontra em outro lugar.
mas é claro que você poder permanecer, ou como um treinador criar uma identificação, poder trabalhar, você tá dentro de um lugar, é claro que é mais fácil, porque de temporada você troca de repente menos jogadores, você segura mais e assim por diante, né? Roberto, até com a sua identificação com o clube e o torcedor, a gente via os comentários, muito feliz pela sua chegada, por essa identidade que você tem, de poder resgatar o Londrina Esporte Clube nessa virada do segundo turno. O que você pode dizer para o torcedor alviceleste hoje? Bom, dizer assim que nós iremos fazer de tudo para que os atletas dentro de campo representem bem o torcedor. Esse é o primeiro caminho e eu não abro mão, porque o atleta ele tem que se identificar, ele tem que representar bem o torcedor. E eu, como você disse, muitos amigos gostariam, porque eles sabem que sempre eu tive essa conduta, mesmo quando jogava e como treinador. E eu espero que isso possa ser inserido na nossa marca durante esse segundo turno. Roberto, falando do jogo, próximo jogo do Londrina contra o Boa, você disse que quando veio jogar com o Londrina, você estudou o Londrina. Já deu tempo de estudar o Boa Esporte, desde a sua contratação, que é recente? Já deu para ter uma noção desse Boa, que é diferente daquele que começou o campeonato? Agora você acabou de falar, você falou duas coisas em uma. O Boa, como toda equipe que começa muito mal, ele trocou demais. Ele contratou vários jogadores aí que estavam na Série C, ele fez uma reformulação, já tá trocas de treinadores, acho que era a terceira ou quarta, se não me engano. Então mudou-se muito, né? Claro que essa semana a gente vai ter que novamente... Eu já tinha também olhado alguma coisa, que a gente vai acompanhando os próximos 2, 3 jogos, né? E a gente já tinha, porque o Boa também estava no nosso caminho. Mas ele mudou bastante, como você falou, é pertinente a sua pergunta, porque agora a gente vai ter que olhar o que está acontecendo com eles. Eles melhoraram muito nos últimos jogos, né? E a gente tem que saber o que está acontecendo lá. Você, por que foi, depois do Pequeno Copa do Nordeste, você foi dispensado lá? A sua opinião, o que foi que A saída do diretor de futebol, ela foi fundamental. O Edivaldo Coelho, eu falei no começo da entrevista aqui, que ele saiu. Ele saindo... praticamente assim, deixou a gente vulnerável. A gente tinha dado prioridade total para a Copa do Nordeste. Nós estamos falando de 4 milhões e, se não me engano, 8ª de finais da Copa do Brasil do ano que vem. Então, era uma coisa muito grande. E aí, como a gente deu prioridade, na Série B estava mal. Com a saída do diretor de futebol, quem chega não quer que fique, por exemplo, pessoas que conseguiu com outros diretores. Então eu acho que 99% foi em cima disso. Sexta-feira, de forma pontual, Roberto, o que o Londrina precisa fazer de diferente do que vinha fazendo e você vinha acompanhando para conseguir mudar o rumo na Série B? Olha, eu acredito assim, que você tem que ter uma postura de vencedor, uma postura de intensidade dentro de campo, e eu acredito, não sei se isso estava acontecendo ou não, agora eu estou falando o que tem que fazer. Nós temos que realmente competir, nós temos que ir para dentro de campo e competir, para a gente conseguir trazer um bom resultado de lá. Boa sorte, Roberto. Obrigado, Cabral, para todos nós, se Deus quiser. Obrigado, professor.